Fala aí pessoal, beleza? Depois de algum tempo aí que a gente ficou sem a oportunidade de estar fazendo os vídeos por conta do trabalho, as coisas que sempre acabam atrapalhando, nós hoje estamos voltando aqui com o nosso canal e para falar hoje sobre o nosso novo aqui programa dentro do canal, que é o História Sem Mimimi. Vamos falar de história de uma maneira objetiva, direta, com uma linguagem de hoje, sem usar aqueles termos antigos, aquelas coisas que você escuta, mas não entende. Hoje você vai entender isso de uma maneira bem direta e bem objetiva. Então, vamos lá, vamos começar para passar essa coisa de maneira objetiva e rápida para vocês. Hoje nós vamos começar falando sobre Revolução Francesa, é a primeira parte desse vídeo, vai ter uma segunda parte falando sobre a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa, afinal de contas? Quando nós vamos estudar na escola sobre a Revolução Francesa, geralmente o professor ele coloca uma série de fatos, e aí você vai ter que ir acompanhando aqueles fatos para poder entender a Revolução Francesa. Isso é porque, na verdade, não dá para dizer que a Revolução Francesa ela foi ocasionada só por um fato, só por uma questão. Não é bem assim. A Revolução Francesa ela foi, na verdade, uma série, uma cadeia de eventos que levou a ela. Mas vamos, como a coisa que é ser rápido e objetivo, vamos entender a situação. Bom, primeiro é o seguinte, cara, a Europa ela estava vivendo um período terrível, terrível de seca. E aquelas secas, sabe, aonde você tem praticamente toda a plantação acaba sendo perdida. Fora as queimadas, né? De vez em quando aparecia uma lavareda lá que lambia tudo aí, queimava o resto da plantação dos camponeses. Os camponeses estão numa situação terrível, por quê? Eles pagam muitos impostos. Eles pagam impostos desde a Idade Média, cara. Então, o rei sugava tudo dos caras. O que ele podia sugar, ele ia lá e sugava dos malucos. Aí o que acontece? Como os caras estavam praticamente já sem nada, essa crise de calor que houve lá na Europa acabou agravando a situação deles. Por quê? O rei, para manter a boa vida dele lá, né, comer as comidas boas deles, a coisa legal, né, aqueles banquetes que você vê nos filmes, etc., ele pediu mais ainda imposto da parte do camponês. Olha, em casa você tem que pagar mais. Olha, isso aí que você está me dando de imposto, não está dando não, preciso de mais. Ou seja, situação total de miséria. Daí veio o nome de um famoso filme, Os Miseráveis, né? Que é um musical. Eu assisti uma vez ou duas, eu até peço os alunos para assistir. Mas, pô, é chato pra caramba, é musical. Essa segunda versão eu até assisti, achei legal, gostei da segunda versão. Na primeira, cara, nem vou perder tempo tentando acompanhar, porque é muito chato. Mas é o seguinte, então é uma tese. Eles estavam nessa situação deplorável, né, de miséria e tal. Bom, quando o rei viu que isso não era suficiente, ele falou assim, olha, eu tenho que pegar mais dinheiro, onde eu vou? Eu vou atrás dos comerciantes. E aí ele foi atrás dos pequenos comerciantes. Entre esses pequenos comerciantes está um grupo chamado jacobinos, que são pessoas do qual são pequenos comerciantes, não têm a mesma relevância dos grandes comerciantes. Então, quem é os pequenos comerciantes? Cara, é o maluco que vende açaí na esquina, é o cara que tem aquela lanchonetinha, que tem o pastel, que você para lá e come pastel, caldo de cana. Isso é pequeno comerciante, tá? Não é um cara que consegue empregar muito, é um cara pequeno na indústria, porém tem um papel na indústria. Não pense que os pequenos comerciantes, eles são descartáveis, eles não são. Eles têm um papel fundamental, tá? E principalmente porque eles geram renda, apesar de não ser uma renda alta, para determinados bairros. Bom, beleza. Só que quando ele foi atrás desses pequenos comerciantes, os comerciantes são mais organizados, são os caras que têm um intelecto mais um pouquinho superior, porque tiveram a oportunidade de estudar, não é o caso, por exemplo, dos camponeses. É resto por resto, a verdade é essa. Aí beleza. Os caras foram lá, chegaram para eles e falaram, o que vocês precisam para apoiar a gente? Os camponeses viraram e falaram, a gente precisa comer, pô, está com fome, né? Se você der comida pra gente. Pode parecer uma coisa antiga, mas tem gente que faz isso até hoje, né? Não vou citar aqui nomes, mas
Tem uma galera nesse país aqui que faz muito isso. Bom, ótimo. Chegaram para os caras, eles foram lá e ofereceram o que os caras queriam, comida. Eles apoiaram justamente os jacobinos. E foram atrás da Bastilha. A Bastilha é uma prisão, entendeu? É uma prisão, mas não é uma prisão só para quem comete crime, não. É uma prisão, se você não pagar imposto, o rei é crime. Então, meu irmão, ó, você não vai pagar imposto não? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui agora. Rolava muito isso também, tá? É demais essa parada. Beleza, foram lá, tomaram a Bastilha, caiu, símbolo da queda da monarquia francesa. O rei meteu o pé, tentou fugir, os caras pegaram o rei, separaram a cabeça dele, cortaram a cabeça dele fora. Ótimo, beleza. Aí é o seguinte, acontece o seguinte, depois disso, tiveram que se organizar para poder justamente dar um rumo ao país. Então, vamos organizar as assembleias, os diretórios. Muita gente, cara, não entende muito isso, mas o que é uma assembleia? O que é um diretório? Você já participou disso, talvez, na sua rua aí. É aquela reunião de bairro, é aquela reunião de condomínio. Sabe aquela reunião de condomínio que reúne todo mundo? Aí tem aquela velha chata que reclama sempre daquela mesma coisa toda reunião. E tem aquele cara que não toma postura, não muda e fica só reclamando. Então, essas são as reuniões de condomínio. E aí vão lançar os diretórios. Essas reuniões todos participavam, camponeses, burgueses, a Igreja Católica, os nobres, todos participavam. E tudo que fosse definido naquela reunião era colocado em prática. Então a Revolução Francesa, ela passou a ser uma monarquia constitucional. Ela criou a monarquia constitucional. Tá? Então, repetindo um exemplo, por exemplo, lá na Grã-Bretanha, quando, depois da Revolução, você teve uma monarquia parlamentarista, aqui na francesa você teve uma monarquia constitucional. Ah, beleza. Até aí, tranquilo. Ótimo. Cara, estava dando tudo certo. A França começou aí de vento em popa, crescimento francês, adotou um modelo, que é o mesmo modelo britânico de industrialização, ou seja, a França está indo, está crescendo, está se tornando uma potência. O que vai dar errado? Vai dar errado o seguinte, esses comerciantes jacobinos, eles representam uma parte apenas da burguesia. Existe uma outra parte chamada, que são os girondinos. Esses caras são os grandes comerciantes. É o cara que emprega mais gente, é o cara que tem mais força, mais poder e que não queria a queda da monarquia. Porque esses caras, na verdade, eles vivem muito bem com a monarquia. Eles se dão bem com a monarquia, eles têm privilégio com a monarquia. Eles possuem o cacau. Se possui cacau, filho, você é lindo, você é bonito, você é fantástico, você é tudo de bom para as pessoas. Né? Infelizmente é assim. Então, os caras têm o cacau, têm o dinheiro, então vamos lá. Vão ficar do lado da monarquia. E esses caras também eram representados nas assembleias. E eles vão criar justamente os movimentos de discórdias. Né? Movimentos que vão levar a períodos realmente turbulentos dentro dessa Revolução Francesa. Mas isso aí já é assunto para a próxima História Sem Mimimi, Revolução Francesa, parte 2. Então, parte 1, que vocês precisam saber, é justamente isso. Então, vamos recapitular, basicamente, por que houve a Revolução Francesa? Primeiro motivo, camponeses estão com fome, estão vivendo uma extrema crise de calor, que decimou com as plantações, ou seja, acabou com elas. O rei, para manter a boa vida, aumentou os impostos sobre os camponeses. Os camponeses não tiveram outra escolha a não ser pagar mais impostos, mais tributos para o rei. Os pequenos comerciantes foram os segundos a serem afetados por esses impostos. Se uniram aos camponeses, tomaram a Bastilha. A Bastilha foi derrubada, o rei fugiu, o rei foi decapitado, ou seja, perdeu a cabeça, literalmente. E no lugar foi criada a monarquia constitucional francesa, que reunia todos para umas reuniões, umas assembleias, para definir o futuro da monarquia. Basicamente, é isso o primeiro passo da Revolução Francesa. Depois nós vamos ver os eventos que não deu certo, que vão levar um cara ao poder chamado Napoleão Bonaparte. Mas isso é assunto para a próxima História Sem Mimimi, Revolução Francesa.
você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem sugestões a fazer, deixe também seu like e faça suas sugestões no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Essa é uma comunicação direta, eficiente, que eu criei para justamente a gente poder estar discutindo assuntos de sala de aula de uma maneira descontraída, de uma linguagem coloquial, sem o mimimi dos livros, das videoaulas tradicionais. A coisa que é rápido, é direta, tá? E vai facilitar o aprendizado de vocês. Algumas informações extras também eu vou colocar no vídeo para ajudar na compreensão de cada um de vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!